Já está aí ao vivo. Nós vamos esperar os irmãos e irmãs entrarem e aí a gente começa. Eu vou... Adivinha quem deu o primeiro bom dia? Não sei, ainda não consegui achar aqui. Pastor Anderson tentou, mas ele não conseguiu, cara. Ó, a Simone deu o primeiro bom dia e logo em seguida o pastor Anderson, mas ele não conseguiu ganhar da Simone. Ser o primeiro, né? Tá bom. Aí também temos o bom dia da Maria Aline. Bom dia da Maria Célia Bortolucci. Olha lá, o pastor Anderson está dando risada, olha lá. Chegou atrasado, mas tá bom. Chegou atrasado. Alguns segundos o da Simone apareceu primeiro. Eu tô vendo, eu tô tentando descobrir quem vai ganhar da Simone para pôr o primeiro bom dia. Até agora ninguém ganhou. Eu avisei para Adriana. O Mark do bom dia. Eu havia Bom dia avisado da para Adriana. Márcia Pegoraro, que bom que você está aqui. Bom, joia. Benção, irmão. Priscila, mas antes da Priscila também teve o Marcos Gonçalves. Seja bem-vindo, Marcos Gonçalves. Graças a Deus pela sua vida. Marcão, bom dia. Os amigos aí do grupo da Sociedade de Homens. A irmã Raquel, lá de Rio Preto. Essa aqui tem que ganhar, tem que se tornar membro da igreja só por participação nas nossas lives, hein? Temos a Jaqueline. Bom dia, pastora. Graças a Deus pela sua vida. Também temos... o pastor Anderson está brincando aqui. Veja se seu WhatsApp corrija seu erro. Tá bom, daqui a pouco eu olho. Temos a irmã Edith lá em São Carlos. Estamos juntos com fé e amor aos irmãos. Seja bem-vinda, Edith. Bom dia da Rose Claire. Bom dia. Bom dia, Benê. Tem algum som ligado aí na sua casa? Eu estou tentando. Tá vindo um som aqui no meu ouvido. Bom dia do Benê. Graças a Deus pela vida de todos vocês, meus irmãos e irmãs. E vamos então, 9h32, vamos dar início à nossa escola dominical. Amém. Para nós darmos início, meu irmão e minha irmã, separe aí o seu copo com água para você não se distrair. O seu cafezinho, tá bom? Nosso café hoje aqui, estava conversando com o Muca, nosso café vem lá da Mogiana Paulista. É muito chique. Lá na divisa de São Paulo, quase divisa de São Paulo com Minas Gerais. E as características, eu vou dar as características do nosso café de hoje. Né? Uma bebida mole, aroma intenso floral, sabor de frutas cítricas e mel, corpo médio, acidez média frutada, doçura intensa, torra média e moagem fina. Nosso café hoje tem essas características. Características aí. E, para alegria de alguns, tá aqui as nossas bolachinhas. Né? Eu continuo de regime, pastor. Pois é, né? Aqui nós somos chique aqui, meu filho. Tá achando o quê? Então, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo. Separei esses seus apetrechos, seus comes e bebes, para que você não tenha que ficar saindo e se distraindo com a aula, da aula, né? Se distraindo da aula e poder, então, participar da melhor forma possível. Se você, durante a aula, tiver alguma pergunta, algum
alguma contribuição aí para fazer, pode ficar à vontade, nós vamos registrar aqui, e na medida do possível a gente vai colocando e passando aí por irmão Samuel responder. É ele que será o nosso professor hoje. A lição hoje é a lição 16 da revista que a Sala das Mulheres estariam estudando, ou vão estudar Isso. hoje, com todos... Vamos continuar estudando. Isso, todos os irmãos e irmãs juntos e juntas nessa transmissão, tá bom? Eu vou fazer a acolhida, fazer uma oração e depois passar para o irmão Samuel. Saudamos as diferentes pessoas que hoje se encontram nessa transmissão de participação da nossa escola dominical. Em nome da vida partilhada e da morte vencida, em nome da liberdade sonhada e da dor esquecida, em nome da justiça esperada e da lágrima sofrida, em nome do amor sem fronteiras e da humanidade redimida, em nome da esperança anelada e da paz atingida, em nome da unidade desejada e da dignidade vivida, sintamo-nos carinhosamente acolhidas e acolhidos nesta jornada pela justiça, paz e integridade da criação. Essa saudação foi criada pelo pastor e professor Luiz Carlos Ramos e também pela pastora e professora Margarida Ribeiro. Oremos a Deus pedindo a sua bênção sobre a nossa escola dominical. Pai, nessa manhã nós humildemente nos colocamos diante de Ti e diante da Tua palavra para sermos ministrados, ensinados por Ti, diante da vida e do exemplo do profeta Miqueias, homem separado por Ti, para a transmissão da Tua palavra e da Tua vontade ao povo. Nós, ó Deus, também nos colocamos na disposição de sermos ensinados, ensinadas pela Tua palavra e também pela vida e pelo exemplo do irmão Samuel, que ministrará essa aula no dia de hoje. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade do encontro nessa manhã. Obrigado pela vida que o Senhor nos dá e pelo dia que o Senhor nos concede para ser vivido. Obrigado e nos dirija na escola dominical dessa manhã. Nós oramos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Irmãos e irmãs, eu estava lembrando agora cedo da frase de dois homens. O primeiro uma referência, um homem que eu procuro me inspirar naquilo que ele viveu, naquilo que ele transmitiu e na sua luta. Martin Luther King, pastor Martin Luther King, ele dizia o seguinte, que o que preocupava ele não era o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E também o pastor eu não lembro se ele era pastor, acho que era pastor. Não. O nosso irmão Nelson Mandela, grande... Ele era metodista. Metodista, isso. Metodista, líder social e também foi presidente, né, da África do Sul, que ele dizia, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele ou por sua origem ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. Pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano
do que o seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, jamais extinta. Então, irmãos e irmãs, eu creio que estes dois pensamentos de Martin Luther King e Nelson Mandela têm tudo a ver com a nossa lição de hoje, que nós vamos estudar sobre Miqueias, um homem de grande valor. E eu quero então passar a palavra para o irmão Samuel para dar prosseguimento à nossa aula de hoje. Irmão Samuel, fique à vontade. Mas antes de passar para você, eu só preciso registrar aqui algumas participações. Pastor Anderson, na brincadeira aí de quem entrou primeiro ou não, ele diz assim: tem o selo de superfã e a Simone não, né? Para quem não sabe, o Facebook, ele, dependendo das participações dos seguidores da página, ele concede o selo de superfã, né? E algumas poucas pessoas têm o selo de superfã da nossa página no Facebook. Se você também, irmão e irmã, quer ser superfã, quer ter o selo de superfã aí da nossa página, participe mais, comente, não perca as transmissões e participe, né, das transmissões, né? E a hora que aparecer, né, porque vai aparecer uma notificaçãozinha, você pode receber o selo de superfã. Clica lá que você recebe. Né? Então, assim, o pastor Anderson não entrou primeiro, mas ele é super fã da nossa página. A irmã Maria Célia Bortoluz. Muca, tem alguma revista sobrando aí, ó? Não tem. Essa revista acabou. O que a gente consegue no caso, Maria Célia, se você tiver interesse, a gente consegue fazer um PDF ou uma cópia, né? E enviar para ela, enviar para Maria Célia, viu, irmã? Então tá bom, será feito. Uma coisa assim. Será feito. O irmão Éder Carlos, bom dia, Éder. Que bom que vocês estão aí acompanhando e participando da nossa escola dominical. Aí, ó. Começou a virar disputa mesmo, Muca. Lá, ó. Eu falei. Não sou super fã, mas sou administradora, por isso não tenho. A Vilma está conosco também. Bom dia, Vilma. Amém. Um abraço, Vilma. Bom, é isso. Samuel, fique à vontade. Irmãos e irmãs, um grande abraço a todos. Mais uma vez a gente está junto aqui. Depois de um tempo, né? A gente voltou assim, uma oportunidade que a gente teve também, uma ideia bastante proveitosa de que outros professores pudessem estar participando, né? Eu, como superintendente da escola dominical, junto com o pastor e junto com a clã, tivemos essa iniciativa e eu acho que foi válida e está sendo válida, né? Então, nós vamos fazendo um rodízio aí, o pastor mediando as aulas, a gente fazendo esse rodízio, os irmãos e as irmãs estão tendo a oportunidade de ter aulas comigo, com o Lineu, com a Márcia, com o pastor Rubens, com a Dulce, com a Priscila, com todos os professores da nossa escola dominical. Eu acho que essa oportunidade, a pandemia nos trouxe essa oportunidade de estarmos participando assim. Hoje a nossa lição é a lição 16, como o pastor falou, e ela é sobre Miqueias. Certo? Miqueias é um dos profetas menores. Vamos lembrar isso também, né? Que é interessante a gente falar. A gente fala profeta menor, não é porque a profecia de Miqueias ou o ministério profético de Miqueias tem menos valor ou é inferior ao ministério profético de Jeremias ou de Isaías ou de Daniel. Só que o texto que ficou guardado, o texto profético, ou seja, o escrito é menor, certo? O livro de Miqueias são 7, só confirmar, são só 8 capítulos, 7 capítulos, certo? Então, é visivelmente menor que a profecia de Isaías, certo? O texto de Isaías é um texto longo, são 60 e tantos capítulos. Então, essa distinção de profeta maior, profeta menor, é só por causa do tamanho do texto bíblico. Então, nós vamos
continuar dentro da nossa lição Legados da Fé, falar sobre Miqueias. Então é importante que a gente comece situando que quem é o Miqueias, certo? E qual a época que ele está vivendo, qual a época que ele viveu e que ele fez a sua profecia. Mas eu queria, para a gente começar, aí o pastor já colocou os textos bases, vamos dar uma lida no texto de Miqueias 1, de 1 a 7. Então você que está em casa, pega a sua Bíblia, vamos iniciar a nossa escola dominical hoje, a nossa aula, com a leitura desse texto, de Miqueias 1, de 1 a 7. Palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo que nela contém. E seja o Senhor Deus testemunha quanto a vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó, senão Samaria? Não, e quais os altos de Judá, não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os salários de sua impureza serão queimados, e todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Ainda vou ler o versículo 8 também, que é interessante para a nossa qualificação de Miqueias, né? Por isso, lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como chacais e pranto como de avestruzes. Miqueias é um profeta, mas na linhagem de Amós, certo? Então é preciso a gente distinguir essas duas básicas linhagens proféticas do Antigo Testamento. Isaías, Jeremias e próprio Daniel são profetas que estão, de alguma forma, ligados ao templo, certo? Ligados à atividade do templo ou próximos ao rei, próximos a coisa assim. Já Miqueias e Amós são profetas de uma tradição rural. São homens que foram chamados por Deus para profetizar, mas não são pessoas ligadas ao templo, ligadas à atividade, vamos dizer, participantes da atividade religiosa daquela época. Então é importante a gente entender que existiam essas duas linhagens proféticas, certo? É importante perceber que, apesar, vamos dizer, da gente entender que existe o templo, que existe coisa assim, o chamado de Deus, ele acontece fora também do domínio religioso, certo? Fora do centro religioso. Deus tira Miqueias da sua atividade rural também, para que ele vá a Jerusalém profetizar, para que ele vá a Jerusalém falar da mensagem de Deus, falar do que está acontecendo. Certo? Então, o texto o versículo 8 que eu li, fala que ele estava nu e despojado. Certo? Ou seja, Miqueias é uma pessoa que está fora da sociedade tradicional, vamos assim dizer. A gente pode entender, então, Miqueias andava totalmente nu, pelado, pela cidade, falando, então seria tido por um louco, né? Ou uma pessoa... Não, e não é isso exatamente que o texto quer dizer. Talvez até seja
essa intenção. Mas quer dizer o quê? Quer dizer que Miqueias é uma pessoa que está fora daquele centro de poder, daquele meio religioso, ou seja, Miqueias não tem as roupas adequadas para entrar no templo, certo? Miqueias não tem o que se exige, ou seja, os sapatos certos, ou seja, a coisa certa. Miqueias é uma pessoa pobre, mas ele tem o chamado de Deus na sua vida. Miqueias é uma pessoa que está fora vamos dizer, da sociedade organizada. Então, ele não é, apesar de ser essa figura que está fora da sociedade, a sua pregação é respeitada, certo? A sua profecia é respeitada. O que ele fala é tido por certo, é tido por reconhecido como palavra de Deus. E é interessante, então, a gente entender, visto, vamos dizer, já entendemos que esse é Miqueias, certo? É esse tipo de profeta que ele é, né? Vamos entender qual é a situação que Miqueias está vivendo, certo? Qual é a situação que Jerusalém, principalmente, está vivendo. Apesar de toda a profecia, de todo o texto de Miqueias, ele tem uma profecia em 3 estados. Ele sempre fala de Jerusalém, ele fala de Samaria e ele fala de todas as nações. Ou seja, é Jerusalém, Galiléia e até os confins da terra. Ou seja, a profecia é universalista, no sentido de que ela vai servir para todo mundo, mas Miqueias está centrado em Jerusalém, certo? O período profético dele é na cidade, é no templo, e é ali com aquela situação que vive o reino de Judá pré-exílio. Pastor? Desculpa, Isso. O microfone estava mutado. eu esqueci de... Mas na questão da nudez de Miqueias, a gente poderia pensar também, estando nu, ele também não estaria preso numa linguagem bem rústica de hoje. Ele não estaria vinculado, ou eu estou tentando evitar uma expressão que eu acho muito inapropriada, mas eu diria assim, que ele não tem o rabo preso com os poderosos, com a instituição, com os poderosos da sua época. Pensar na nudez de Miqueias também tem a ver com isso? Eu creio exatamente nisso. Ou seja, Miqueias não é aquela pessoa reconhecida para estar próximo aos poderosos. Vou dar um exemplo disso, né? Uma vez, rapidamente, não vou entrar nessa questão, assim, fazer muitos comentários. Mas uma vez eu vi um deputado falando, né? Que ele foi recém-eleito deputado federal e ele chegou na Câmara, lá no Congresso Nacional, né? E ele já era deputado, empossado, tudo. E o segurança não deixou ele entrar. Certo? Aí ele perguntou, mas eu sou deputado? Sim, assim, assim. O segurança falou para ele assim, olha, deputado tem que usar o brochinho que indica que é deputado. Certo? Então, porque eles têm um broche que usa no paletó do Congresso Nacional e só os deputados e os senadores usam aquele broche. Certo? Então, se ele tivesse sem o broche, para o segurança ele era só um homem de paletó e gravata. Certo? Ele não estava pronto para ir lá para entrar. Talvez, eu acho, é justamente isso que acontece com Miqueias. Miqueias não está pronto no sentido de que ele não é visto pela elite como alguém que é da nossa parte. Não. Miqueias é visto como uma pessoa que está para fora. Mas mesmo assim, o povo reconhece nele
a profecia divina, o chamado divino, certo? E dá ouvido à palavra dele. Nós temos uma pergunta aqui. Você quer que eu vou fazendo a pergunta conforme vai surgindo? Ou quer Não, que eu... pode interromper, não tem problema não. O irmão Marcos Gonçalves, ele pergunta: seria hoje um cristão, pensando no Miqueias, na introdução que você fez aí das características dele, seria hoje um cristão sem denominação religiosa? A pergunta do Marcão, assim, seria o Miqueias um desigrejado, né? Um desigrejado, uma pessoa que não está dentro de uma igreja? Marcos e irmãos e irmãs, eu creio assim, Miqueias não é um desigrejado porque ele, vamos dizer, a denominação, o judaísmo é um só lá, certo? E ele é um judeu, certo? Ele é visto como um judeu, ele então, até quando o versículo 1 que eu li, né? Os irmãos e irmãs sabem que a gente fez questão de reforçar isso em outras aulas, é que o prefácio dos livros de profecia, quando eles usam essa terminologia, veio a mim a palavra do Senhor, é para dizer, o texto é para dizer que aquele profeta é um profeta reconhecido vamos dizer, pelo judaísmo. Certo? Então, Miqueias é um judeu, certo? Miqueias é um judeu e porque fala que do templo, ele fala que Deus está no templo, ele usa as expressões próprias do judaísmo da época, certo? Então, ele é um judeu. Então, viu, Marcão? Não que Miqueias seja um desigrejado, mas Miqueias é alguém que tem coragem de questionar o status da instituição. Né? Dentro da igreja, hoje, para mim, Miqueias seria o quê? Seria aquele homem, aquela mulher, aquele cristão, aquela cristã, que apesar de estar dentro da igreja, não ouve tudo caladinho. Certo? Não é qualquer coisa que o pastor fala que ele aceita. Certo? Não é qualquer... Se não tiver fundamentação bíblica, se não tiver amparo no texto bíblico, amparo na interpretação correta, na interpretação sadia, né? Não correta, mas na interpretação sadia do texto bíblico, ele não aceita. Não é porque o pastor falou, ou porque o bispo falou, ou porque não sei quem falou, ou o presbítero falou, certo? Dentro das diversas tradições religiosas que nós temos hoje dentro da igreja evangélica, que a pessoa vai aceitar. Ou porque o apóstolo falou, né? Então os apóstolos agora estão na moda, a pessoa vai aceitar. E Miqueias, e nós vamos ver isso que é muito interessante, certo? Quando Miqueias fala contra os sacerdotes da época. A crítica dele é tenaz, é feroz, ele coloca o dedo na ferida contra a instituição. Então, não é que ele está fora da instituição, ele está dentro, ou seja, ele acredita no templo, ele acredita no esquema religioso, ele só não acredita nas pessoas que estão ocupando os cargos naquele momento. Talvez se a gente fizesse um paralelo, talvez para ficar mais fácil do pessoal entender, se a gente traçar um paralelo com John Wesley, né, o pastor John Wesley, né, um dos precursores do movimento metodista, ele era anglicano, né, era pastor da igreja anglicana e morreu anglicano. Morreu anglicano. Ele estava dentro da instituição, estava dentro da igreja, mas se posicionou diversas vezes em relação aos erros da igreja daquela época. Né? E lembrando de Wesley, uma das frases mais significativas de Wesley, né? O movimento metodista tem a missão de reformar a igreja, reformar a nação, ou seja, ele não queria acabar com a igreja anglicana, ele não queria acabar com a Inglaterra, ou até, vamos dizer, em termos de política, ele não queria acabar com a monarquia inglesa, ele queria era que a situação mudasse, certo? A situação
mudasse. Então, era um inconformado com a situação. Tá aí Beleza, mano. Tá bom? O interessante, o que a gente estava falando antes da pergunta, é que vamos tentar entender a situação que o Miqueias está vivendo, certo? A situação que o Miqueias está vivendo, certo? O Reino do Sul, vamos dizer, Judá, Jerusalém, onde a capital é Jerusalém, eles ainda não foram exilados, certo? Mas o que se vê lá é um pouco do que a gente vê hoje no nosso país, ou seja, uma porção de problemas, certo? Uma porção de problemas na estrutura religiosa, uma porção de problemas na estrutura do governo. Então, eu vou ler um parágrafo aqui da nossa lição que introduz e depois nós vamos ler alguns textos. A nação vivia um tempo de dominação assíria, a quem pagava altos tributos. Com a decisão nacional de ir à guerra, os tributos aumentaram e muitos agricultores, como os da região de origem do profeta Miqueias, recorreram a empréstimos e estes empréstimos tornaram-se uma dívida impagável. Com os homens indo à guerra, suas esposas e filhos ficavam à mercê dos credores, que tomavam as famílias como pagamento, escravizando-as. Aqueles que, indo à guerra, tinham a oportunidade de voltar para casa, mesmo que por algum tempo, deparavam-se com essa triste realidade. As pessoas pelas quais guerreavam tomaram e destruíram tudo o que tinha. E como se já não fosse iniquidade suficiente, eles ainda eram roubados de suas próprias roupas, a capa. Estes que assim faziam tinham ao seu lado juízes, sacerdotes e profetas, que recebiam propinas e sustento para pregar mensagens que lhes agradassem e que legitimassem seus atos profanos e malignos contra a grande maioria do povo. Capítulo 3, versículo 11, dá um... Vamos ler o 3, quem tiver abrir sua Bíblia e aproveitar para a gente reforçar a leitura do texto bíblico. Vamos ler o capítulo 3 a partir do verso 9. Ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Ou seja, juízes julgando por interesses pessoais, pessoas religiosas ou as pessoas do templo, os sacerdotes e os profetas, falando aquilo que agrada aos poderosos. Então, quando eu digo o povo envolvido em corrupção, tem eu acho que é no capítulo 7, aliás, capítulo 6, tem um versículo desculpa, vamos, 7, capítulo 7, versículo de 1 a 7, pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente, ou fazem de propósito, Fazem o mal com interesse de fazer o mal. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntos urdem a trama. Olha o versículo 4 e o versículo 5, são terríveis, O melhor deles é como um espinheiro. O melhor
entre os maus é como um espinheiro. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, e aí está a confusão deles. Olha o versículo do capítulo 7 ainda, o versículo 6 e o versículo 7. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são da sua própria casa. Versículo 7 é o anúncio da esperança. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ou seja, a situação do povo, a situação de Jerusalém é extremamente ruim, certo? Extremamente corrupto, extremamente deturpado, as pessoas vivendo uma vida em que só enxergam os seus interesses, só estão vivendo para terem o seu lucro pessoal. Eu queria lembrar um dos lugares aqui, depois eu vou achar, em que ele fala assim que as medidas são roubadas, né? As balanças pesam errado, o efá, ou seja, o efá é uma medida para se vender a farinha. O profeta Miqueias fala que o efá é minguado. Ou seja, as pessoas, era para se vender uma medida certa e a pessoa vende uma medida vazia, roubando uns dos outros. Então, o que Jerusalém vive, e essa coisa tem a ver com o período do exílio, dessa guerra, ou seja, da tentativa de se livrar da dominação assíria, então, o pessoal está fazendo uma guerra, e em vez de fazer uma guerra para se livrar da dominação assíria, enquanto tem gente lá na guerra, os outros estão aqui roubando das famílias, dos homens que foram para a guerra. Então, tem gente se aproveitando, ganhando dinheiro com a guerra. O que não é diferente de hoje, né? O que não é diferente, nada diferente de hoje. Os governos inventam guerras para que pessoas fiquem mais ricas ainda, certo? Para que pessoas explorem, ou seja, para que pessoas explorem os outros. Vamos imaginar o seguinte: se tudo que se produz para exércitos, para tecnologia de aviação e de não sei o quê, imagina se tudo isso fosse usado para plantar alimento, para ajudar os outros a plantarem, para produzir. A gente não ia ter fome na Terra, a gente não ia ter problemas de doenças, se tudo que é gasto com essas máquinas de guerra que existem hoje, a gente ia ter a solução de muitos problemas da humanidade. Então, a realidade que o pessoal vive é muito parecida com a nossa hoje, parecida com o mundo atual. A realidade do profeta Miqueias é muito parecida com a nossa realidade hoje. E eu gostaria de ler mais um pedacinho aqui, ó. E aí, irmão Samuel, só para o pessoal está tendo esse mesmo entendimento que você acabou de colocar. A Priscila coloca assim: isso acontece ainda hoje, a palavra de Deus é extremamente atual, é uma situação real, né? É isso. E o Marcos, ele coloca: me parece que Miqueias escreveu hoje pela manhã esse texto. Né? A atualidade assim, é ruborizante, né? Da gente ficar com a cara vermelha, porque a hora que você lê os 7 capítulos de Miqueias, você fala, gente, a profecia é extremamente atual. Isso foi o que comentamos ontem, né, pastor? Enquanto a gente estava lendo o texto, preparando essa aula, como a profecia é extremamente atual. Ou seja, como parece que Miqueias está hoje aqui, certo? Então, o profeta Miqueias, então, é para nós um modelo de superação dos próprios limites, de convicção da autoridade do Senhor sobre a vida, da expressão do cuidado e do amor de Deus para com o povo. Sua profecia nos mostra que, por pior que seja a realidade, ela pode ser mudada.
E por mais que a iniquidade cresça, Deus colocará um fim, e por mais longo que possa parecer o tempo da adversidade, a promessa de Deus se estabelecerá para a eternidade. Ou seja, Miqueias é um profeta da esperança, né? Mas ele não tem os olhos fechados para o mundo dele. Certo? Apesar dele enxergar a ação de Deus, enxergar que Deus continua atuando, né? No capítulo 1, o texto que nós lemos no início da lição, fala assim, Deus anda sobre os montes da terra, né? Ou seja, Deus pisa em cima dos montes e eles derretem, ou seja, Deus está aqui, Deus está agindo, Deus está vendo, ou seja, Miqueias usa essa linguagem, essa figura de linguagem, para relatar, vamos dizer, para dizer, porque Sião, Jerusalém está num monte, o Betel é um monte, certo? Então, os locais de culto da época são em cima de montes. E Miqueias diz, Deus anda e pisa em cima dos montes e derrete os montes. Certo? Ou seja, Deus não está alheio à situação. Certo? Deus não está dormindo, Deus não está... Deus é, usando aí a palavra, Deus é Senhor da história, Ele sabe o que está acontecendo. E para os nossos governantes e para os nossos opressores de hoje, a palavra de Deus fala a mesma coisa. Deus está vendo o que você está fazendo. Certo? Deus está vendo o que você está fazendo. Certo? Miqueias está falando para os reis da sua época, né? O reinado, a profecia de Miqueias envolve 3 reinados, né? Acás, olha lá, versículo 1 diz, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Certo? O tempo profético de Miqueias envolve 3 reinados. Então, e ele está dizendo para os reis dessa época, olha, Deus está vendo o que você está fazendo. Certo? Mas é, sobretudo, uma mensagem de esperança. A nossa lição, vamos dizer, ela se divide, agora em termos de mensagem, né, para nós, em 2, vamos dizer, 2 tipos de mensagem que a gente pode tirar. Primeiro, a mensagem que nós podemos tirar do exemplo de Miqueias, ou seja, a mensagem do personagem, certo? O que Miqueias, enquanto profeta de Deus, enquanto homem de Deus, nos ensina para nós hoje, nos ensina para nós, para o nosso dia a dia. A profecias, então, ou seja, essa primeira parte nos mostra uma questão biográfica, ou seja, o que o homem Miqueias, o que o profeta Miqueias pode nos ensinar. E a primeira questão é a questão da superação dos próprios limites. Nós podemos superar os nossos próprios limites, certo? E isso é fantástico, né? Essa mensagem que a palavra de Deus nos traz... Só um minutinho, irmãos. O pastor toma café, eu tomo água. Ele toma água com bolacha. Tá. Eu vou emagrecer, daí aí eu vou passar a comer mais bolacha. E ficar gordo de novo. Mas a primeira mensagem que o homem Miqueias pode nos dar é uma mensagem de superação dos limites. Você pode superar os seus limites, certo? Não é porque você, no caso Miqueias, era agricultor, era de origem humilde, era um homem do campo ou uma coisa assim, não era reconhecido pela hierarquia do templo, que Miqueias não podia pregar, certo? Que Miqueias não podia falar, que Miqueias não podia analisar o que estava acontecendo e falar, isso está contra a vontade de Deus, certo? Então, ele não deixou se abater pelas suas limitações pessoais. A miséria e o descaso ao seu redor não lhe definiam como pequeno e incapaz. Pelo contrário, diante de toda a adversidade, violência e exploração causadas pela dominação estrangeira,
pelos líderes políticos, sacerdotes e profetas corruptos, ele se levanta com coragem para exercer o ministério profético. Ou seja, a primeira coisa assim, que Miqueias nos mostra, nós somos capazes de superar as nossas limitações. Certo? Hoje a internet nos traz muitos exemplos disso, né? Como as pessoas, antigamente a gente via menos, mas como as pessoas são capazes de superar as suas limitações. Certo? Então a gente vê pessoas tocando um instrumento apenas com os pés, certo? Essa semana eu vi um rapaz tocando violino só com os pés. Certo? Se tocar violino é difícil até com as mãos, né? Porque o instrumento foi feito para ser tocado com as duas mãos, ou seja, é um instrumento e também em que a percepção das notas, né? Aqui atrás está o piano da Adriana. Para cada nota no piano existe uma tecla. Certo? A pessoa aperta aquela tecla, sai aquela nota. No violino, não. Certo? O violino, ele tem as 4 cordas e o violinista precisa aprender a tirar as notas de acordo com a posição que o dedo está na corda. Ele não tem nenhuma marquinha para ele falar, não, aqui é Ré maior, aqui é Ré menor, aqui não. Ele tem que ir sabendo e aperfeiçoando, sabendo e superando e aprendendo a tocar o instrumento e tirar as notas certas, né? Então, e esse rapaz tocava o violino só com os pés, certo? Uma mão segurava a vara, né? E a outra dava um pé, né? Com um pé, desculpa. E com o outro ele achava o local das notas para tirar as notas certas. Então, Miqueias é isso. Ele não deixa se intimidar pela situação, certo? Ele não deixa se abater pela situação dos poderosos, certo? Ele enfrenta isso. Nós já vimos vários exemplos de pessoas no nosso próprio dia mesmo, no nosso próprio tempo, pessoas que poderiam ser consideradas inaptas para falar da vontade de Deus, falar das coisas de Deus, que são usadas por Deus tranquilamente, né? A gente já viu pessoas, por exemplo, analfabetas, né, que não sabem nem ler, serem usadas poderosamente por Deus. Né? Então, talvez... Pode continuar, pastor. Então, a gente vê assim, pessoas que poderiam achar que não podem ser usadas por Deus, e quando se trata de transmitir a palavra de Deus, qualquer um, pobre, negro, rico, qualquer um pode ser usado por Deus na transmissão daquilo que Deus quer falar com o povo, né? Então aí a gente poderia voltar à questão da nudez, né? Ou seja, Miqueias poderia entender que a nudez ou o despreparo dele impedisse ele de falar, e não impede. Sim. Certo? Não impede ele de proclamar, coisa assim. Então, eu como superintendente da escola dominical, e como eu vou também citar a nossa irmã Claudinha, né? Quando a gente fez... Só aproveitando, né? Quando a gente chamar você para dar aula na escola dominical, saiba que você pode dar aula na escola dominical, certo? Que se o superintendente da escola dominical está te chamando, é porque ele reconhece em você alguém que pode superar os desafios, certo? Pode superar as suas dificuldades pessoais e pode dar aula na escola dominical e pode anunciar o evangelho. Um segundo ponto é que Miqueias tem uma convicção plena de que Deus está com ele. Sua convicção do chamado e da presença de Deus nos desafia a uma vida de intimidade com o Senhor e de conhecimento da sua vontade. O profeta consegue confrontar as autoridades, os políticos, os juízes, os sacerdotes e outros profetas por ter clareza de quem era Deus e qual a sua vontade, e o conhecimento das palavras do Senhor lhe permitiam discernir a realidade, não por sua própria perspectiva simplesmente, mas pelo espectro da palavra do Senhor. Miqueias
falando em termos de palavras que a gente tem usado atualmente, Miqueias é um homem, é um servo que tem intimidade com Deus, certo? Miqueias tem uma vida espiritual, Miqueias tem uma proximidade de Deus. É claro, ele é um chamado, ele é um profeta, ele foi chamado para isso, ele teve o seu ministério reconhecido. Então, só que tem hora que a gente vê que a coisa é meio difícil, né? Será que Miqueias não foi perseguido? Será que Miqueias não foi? Claro que foi, certo? Mas ele permaneceu convicto. Por quê? Ele sabia do que ele estava falando. Ele tinha aquela experiência com Deus. Eu gosto muito do texto de Jó, né? Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó percebe Deus face a face. Miqueias também percebe Deus face a face. É Peniel, né? Miqueias tem essa percepção de que Deus está com ele. Né? Então, e isso dá força para ele. E um terceiro ponto, o profeta Miqueias ainda é para nós expressão do amor e da graça de Deus e de seu cuidado com o seu povo e a sua criação. Deus escolheu o povo judeu para colocar a sua mensagem na terra. Né? E Miqueias tem essa certeza de que Deus é um Deus de graça, é um Deus de amor, é um Deus que vai ao encontro das pessoas. Né? É um Deus de misericórdia. Nós vamos ver isso em termos da pregação de Miqueias. Né? A pregação de Miqueias é uma pregação que, apesar de fazer uma análise da realidade, mostrar que a realidade é ruim, ele jamais perde a perspectiva de que Deus vai mudar, certo? E de que essa mudança pode existir. Certo? Eu sei que nós já estamos aí com 50 minutos de live, então vamos caminhar aí para o nosso encerramento. E esse encerramento, ou seja, uma coisa é o que Miqueias, homem, Miqueias, profeta, Miqueias pode nos dizer, ou seja, você pode superar, certo? Seus limites, você precisa ter intimidade com Deus, e Deus é Deus de graça, e Deus continua sendo Deus de amor. Certo? Então, isso é o que a vida de Miqueias nos diz. Mas eu gostaria de ressaltar 2 pontos em que a pregação de Miqueias, ou seja, o que ele fala para nós hoje. E é uma questão interessante, essa questão da pregação de Miqueias, é o seguinte, é que a realidade pode ser mudada. Ou seja, a situação está ruim, a situação é... Os homens e as mulheres do nosso tempo praticam a iniquidade, o povo desse tempo, até o povo cristão desse tempo. E é interessante a gente fazer isso, que era uma coisa que eu queria falar lá no começo e acabei não falando. É um dado que tem na nossa revista. Eu vou ler isso rapidamente. Na atualidade, vemos presentes situações semelhantes a enfrentadas no tempo de Miqueias, principalmente no que se refere a países como o Brasil. Notamos o crescimento da religião cristã, principalmente de cunho evangélico. Segundo o IBGE, o número de evangélicos, saiu de 15% em 2000 para 22% em 2010. Um aumento, segundo o censo, de 16 milhões de pessoas. No entanto, observamos que, apesar de o número de cristãos e cristãs declarados no Brasil entre pessoas católicas e evangélicas representarem mais de 80% da população, os índices de pobreza, injustiça, exploração de trabalho e da sexualidade infantil, corrupção política e religiosa também cresceram. Ou seja, nós vivemos numa sociedade em que 80% dessa sociedade professa o cristianismo. Ou seja, se diz cristão, diz acreditar na mensagem de Jesus Cristo ou na mensagem, vamos dizer, da Bíblia, do Novo e do Antigo Testamento. Né? Seja na matriz católica, seja na matriz evangélica, 80% da população se diz cristão. Mas
Se a gente lembrar o texto de Jesus do sal da terra, ou seja, se a gente puser 80% de sal na comida, qual é o gosto daquela comida? Certo? É impossivelmente salgada. Né? E hoje, se a gente imaginar que 80% dos brasileiros se dizem cristãos, não era para vivermos numa sociedade justa, certo? Não era para viver numa sociedade livre de corrupção, não era porque se 80% são cristãos, 80% dos nossos governantes são cristãos, certo? E o que aconteceria? Então, se fossem cristãos e cristãs de verdade, nós viveríamos uma sociedade totalmente diferente, certo? Então, ou seja, apesar dessa corrupção da sociedade, Miqueias tem a clara percepção de que a realidade pode ser mudada. Então, a primeira coisa na profecia que eu percebo, que a lição nos traz essa mensagem, e a leitura do texto de Miqueias nos traz essa mensagem, nós vamos ver alguns textos, é de que a realidade pode ser mudada. Por pior que seja a realidade, ela pode ser mudada. Ao lermos a mensagem de Miqueias, nos deparamos com a intervenção poderosa de Deus que é apresentada logo no início, diante do triste contexto humano. Que é a citação ao texto que eu já disse, né? Deus anda, Deus está atuando. Mas o capítulo 4, ele tem um texto lindíssimo. Certo? O capítulo, a gente já conhecia, claro, mas a hora que você cai de novo com o texto bíblico, como ele fala novamente ao nosso coração. Né? O capítulo 4 é um anúncio de uma mudança para todas as nações, né? Não só para Israel. Ou seja, é claro, o capítulo 5 fala de Jesus, né? Então, ou seja, Miqueias está anunciando essa possibilidade de mudança. Mas eu queria ler alguns versículos do capítulo 4. Versículos 3 e 4 do capítulo 4. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá as nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos disse: porque todos os povos andam, e cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, em nome de Javé, nosso Deus, para todo sempre. Ou seja, a descrição do profeta é de um tempo de paz, mas é um tempo não é dessa paz que a gente está acostumado, ou seja, da ausência de guerra, mas é um tempo de eliminação da cultura da guerra. Certo? Eliminação da cultura da guerra, ou seja, os povos não trabalharão mais para subjugar outros povos. Certo? Então nós vamos ter ele fala que usará as espadas em relhas. Então, eu traduziria isso porque nós vamos transformar os tanques de guerra em tratores. Né? Os poderosos tanques de guerra em tratores. Certo? Nós vamos transformar os aviões, os caças, em aviões para plantar comida, para cultivar. Ou seja, nós vamos usar esses motores supersônicos para produzir coisas boas. Né? Nós vamos usar a energia que se gasta para se produzir armas em barateamento da energia elétrica para que as pessoas possam ter energia elétrica à vontade. E a descrição dele, nós vamos fazer um piquenique debaixo da videira, né? Nós vamos fazer nós vamos nos reunir à sombra das videiras, ou seja, nós vamos estar preocupados em conversar, em bater papo, em aproveitar a vida.
aproveitar os momentos debaixo de uma sombra gostosa. Tá? Então, ele acredita que possa, e pela ação de Deus e pela transformação do homem, possa haver essa mudança. E eu queria ler, aí sim, o capítulo 6, versículos de 6 a 8. Eu já estou terminando, irmãos. Mas como vai ter mudança? Como vai mudar? Como que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias chega a citar o sacrifício dos primogênitos. Certo? O que eu vou dar? Eu vou dar o meu primogênito para matar? Ou seja, Miqueias vai lá em Abraão, né? Certo? Miqueias dá um pulo lá para Abraão para dizer que não é isso. Certo? Ou seja, que isso aí já está superado. Ou seja, que o mesmo, como a gente falou na questão que o Marcos levantou, mesmo que ele reconheça o templo, ele reconheça a realidade, posso dizer, a presença de Deus, ou do culto, ou coisa assim, não é isso que Deus quer. Certo? Sim, não é isso que Deus quer, assim, não é esse sacrifício de não sei quantos mil carneiros, de não sei quantos 1.000 litros de azeite. Não são essas coisas que o dinheiro pode comprar que interessam a Deus. São as coisas que estão dentro do nosso coração que interessam a Deus. Certo? São as nossas atitudes que interessam a Deus. Olha lá. Ó homem, que é bom e que é reto ao Senhor. Que Deus pede, o que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia. Ou seja, Deus pede, em termos de justiça, ou seja, que as relações estejam restabelecidas. Certo? O que a gente entende por justiça é isso, ou seja, que os relacionamentos estejam restabelecidos, que as pessoas estejam próximas, ou seja, que eu pratique a misericórdia, ou seja, que eu seja capaz de perdoar, que eu seja capaz de entender o próximo, que eu seja preocupado com a realidade do meu próximo. E aí o pastor já colocou a segunda parte. Por mais que a iniquidade cresça, ou seja, e por mais que as adversidades sejam gigantes, Deus colocará um fim. Né? Nós vamos ver um fim nisso tudo. Eu queria ler o capítulo 4, versículo 7, só mais alguns versículos para a gente terminar, né? O versículo 6 e 7 do capítulo 4. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira. Dos que cocheiam farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, desde agora e para sempre. Ou seja, Deus vai intervir, certo? E essa é a percepção de Miqueias, que Deus vai intervir na realidade humana. Certo? E o capítulo 5 mostra como vai ser essa intervenção. Certo? Mostra como o profeta entende essa intervenção. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar, como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cuja origem são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que está em dores tiver dado à luz, então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme
e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. Ou seja, a percepção de Miqueias é clara com respeito ao Messias. Ou seja, e que o Messias, a mensagem do Messias, e para nós cristãos, a mensagem de Jesus Cristo, enquanto Messias de Deus, e até a afirmação trinitária, né, de que ele está desde os confins da terra, desde a eternidade, essa mensagem é clara de que Deus vai intervir e a intervenção é através de Jesus Cristo. Pois não, pastor? Algumas contribuições aqui, Claro. interessantes. Deixa eu só puxar aqui. Enquanto você falava, a Priscila comentou, e aí você vai poder comentar aí se você quiser. Isso acontece ainda hoje, a palavra. Esse que a gente já tinha lido, né? Já. Aí ela comentou o seguinte: as promessas do Senhor nos mostram que há sempre oportunidade de mudança. É o que a gente. Você está falando, né? Aí o Marcos colocou e nos chama ao arrependimento nos versículos 18, 19 do capítulo 7. Exatamente. A Márcia Capel diz que Deus capacita seus escolhidos e dá a certeza de ele estar junto nessa caminhada. Né? A Claudinha, ela coloca, independente da nossa pequenez, Deus nos capacita quando nos colocamos à sua disposição. Isso é verdade, né? Já comentou. Com certeza. A Priscila comenta, para Deus agir através de nós, precisamos estar dispostos a sermos usados como instrumentos de Deus na sua obra. Isso é verdade. Ou seja, é uma via de mão dupla, né? De mão dupla. Deus usa, mas você também tem que se colocar à disposição. Claro. E eu acho que o comentário do Marcos, aí eu acho que vale a pena você comentar. Infelizmente, hoje pessoas se usam do título de cristãos para cometerem atos ilícitos. É uma tristeza, né? É o maior dos contrassensos, né? E só para a gente pontuar uma questão, lembrando os textos que o pastor leu no início, né? De Mandela e de Luther King, certo? Tem gente que ainda hoje, se diz cristão e é racista. Certo? Então, nós usamos esses dois textos de líderes negros, ou seja, é complicado demais, ou seja, a pessoa professar uma fé cristã, uma fé de uma mensagem de salvação. Eu estou só dando um exemplo, porque tem muito cristão que diz que é cristão e é ladrão, né? Certo? Do dinheiro público. É terrível isso. Certo? É terrível, Marcos. Assim, é de deixar a gente ruborizado de vergonha. A gente está falando e a gente tem essa... E o Marcos também citou a questão do arrependimento, né? O capítulo 7 fala do arrependimento, aquele texto do capítulo 6 que eu falei. Ou seja, o que Deus quer? Deus quer que você viva uma vida de acordo com a vontade de Deus. Deus não quer que você queira comprar a bênção, que você queira satisfazer a Deus por um sacrifício. Não, Deus quer que você mude a sua vida, mude o seu jeito de estar. E também as citações da Priscila, da Márcia, da Claudinha, é que Deus capacita. Certo? Essa é a mensagem biográfica de Miqueias. Deus te dá a capacidade para isso. Certo? Deus te dá a força para isso. E eu acho que a história de Miqueias, a vida de Miqueias, também nos inspira a não ficarmos quietos, a não aceitar essa situação calado. Não aceitar a situação calado. Por mais incapazes que nós nos achemos no tempo de hoje,
somos chamados a ter voz profética, né? Ou seja, anunciar a justiça e o juízo de Deus, né? Anunciar o amor de Deus, mas também anunciar a justiça, ou seja, ações que restabeleçam e preservam as relações, mas também anunciar que Deus, em algum momento, ele vai cobrar daqueles que estão fazendo coisa errada. Vamos dizer, o juízo não é uma noção de castigo ou uma noção de maldade de Deus, mas o juízo é uma consequência das minhas atitudes. Né? O juízo é uma consequência daquilo que eu faço, ou seja, Miqueias tem essa noção, e essa noção é presente nos profetas do Antigo Testamento, de que a consequência da idolatria, a consequência da corrupção, a consequência de todas as coisas erradas praticadas pelos judeus da época foi o exílio. Certo? Ou seja, tudo que eles fizeram de errado culminou com a destruição, vamos dizer, de Jerusalém, com a destruição de toda, e todo mundo levado cativo para a Babilônia. Ou seja, a compreensão de que atitudes boas dão frutos bons, atitudes ruins dão frutos ruins, dão consequências ruins. E pode falar, pastor. E aí eu queria só dar um pequeno exemplo da atuação de um cristão no mundo hoje. Foi o que aconteceu, eu não vou citar nomes nem cidade, para não cair em falta de ética, mas teve uma prefeita de uma cidade que editou, fez um decreto tentando dar encaminhamento à ação da igreja nesse tempo de pandemia lá na cidade dela. E ela estava dizendo a respeito de como as igrejas deveriam proceder na ministração do sacramento, né, da ceia. E no decreto dela, ela colocou uma coisa que tinha muito a ver com os nossos irmãos católicos, e esqueceu de que existem outras igrejas. E aí tem alguns pastores que estavam bravos, estavam achando um cúmulo do absurdo ela ter feito esse tipo de pronunciamento. Mas aí eu fiquei pensando, mas é simples resolver isso, né? Não precisa ficar brigando, não precisa ficar difamando a pessoa pela internet, mas é simplesmente ter uma atitude de ir lá conversar com a prefeita, com quem fez o decreto, e mostrar que foi feito de maneira errada, tem que ser feito assim, né? Ou seja, denunciar que foi feito de forma errada, mas mostrar como tem que ser feito para que seja contemplado todas as tradições religiosas, né? Para que ninguém fique esquecido. Ou seja, é uma atuação pública de um agente cristão, né? É simplesmente ter coragem de ir na instância certa, falar, conversar e mostrar o erro, né? Eu não quero falar assim em termos eu vou usar dois termos assim que são muito usados em autoajuda, mas é questão de reatividade e de proatividade, certo? Porque muita gente quer ser reativo, né? Quer ser o quê? A prefeita vamos usar esse exemplo, a prefeita fez um decreto e que esqueceu dos evangélicos. Então nós vamos bater na prefeita, nós vamos xingar a prefeita, nós vamos difamar a prefeita. Não, nós vamos ser proativos, nós vamos encontrar com ela e falar assim, olha, prefeita, não tem só católico aqui na cidade, né? Tem evangélico, tem umbandista, tem outras denominações religiosas, deve ter judeu que não tem ceia, coisa assim, tem pessoal que como é que fala, adventista do sétimo dia, que não vai trabalhar no sábado, então é uma coisa assim, entender que existem outras questões. Sim. Ou seja,
a história de Miqueias nos chama a ter coragem, a nos colocar na presença de Deus, buscando capacitação para poder ser voz profética no nosso tempo. É só isso. E eu gostaria de encerrar com essas duas mensagens. Ou seja, nós podemos mudar a realidade, tá? Nós podemos mudar a realidade. E essa mudança começa pelo arrependimento. Né? Essa mudança começa aqui. A mudança da realidade começa com eu mudando. Né? Jesus Cristo disse que a gente vê a trave no olho do irmão, a gente vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trave no nosso olho. Ou seja, é para dizer o quê? A mudança começa, a mudança da sociedade começa na mudança do indivíduo. Certo? Começa eu mudando, eu não sendo corrupto, eu não aceitando a corrupção. Começa com a minha mudança. Certo? Ela é possível, ela começa com a minha mudança. Minha mudança começa no arrependimento, ou seja, eu me arrependo e eu mudo. Eu não tento comprar o perdão de Deus. Né? Porque se eu tentar comprar o perdão de Deus, eu continuo do mesmo jeito. Né? A mudança começa na minha mudança. E a esperança dessa parousia, dessa mudança eterna, ou seja, eu acredito que tudo isso um dia vai ter fim. Né? E que as coisas vão mudar. As coisas vão mudar e que Deus está intervindo na sociedade e que nós, cristãos, acreditamos numa mudança definitiva e para sempre. Muito bem. Irmão Samuel, nós já estamos com 1h16 aí de live, né? Mas eu não posso terminar a nossa escola dominical hoje sem registrar algumas participações que assim me deixaram extremamente feliz nessa manhã, porque são pessoas que eu conversei durante essa semana e eu mostrei alguns caminhos para que elas pudessem também participar, e eu acho que talvez seja a primeira vez que elas estão acessando as nossas lives. Então, eu estou muito feliz, mas muito feliz por saber que a irmã Carmen e o Luiz Otávio estão participando. Amém, amém. Conseguiram acessar lá. Muito bem, minha irmã e Luiz Otávio, minha irmã Carmen, Carmerina, né, mais conhecida carinhosamente por Carmen, e o irmão Luiz Otávio, que estão no encontro de hoje. Nós temos a Adriana Maria, que eu conversei com ela também, está aqui conosco. E, para minha surpresa, também está a irmã Daldite, que é a mãe da Adriana, né, está participando conosco. O pessoal aí acessando as nossas transmissões. Olha aqui, Muca. Graça e paz, pastores, ouvindo vocês da Índia. Da Índia, nossa irmã Tânia. A Tânia é uma pessoa muito querida nossa, da nossa família. Trabalhou conosco quando eu era criança, nenê. Então, e hoje é missionária na Índia, anuncia a palavra do Senhor naquele país. Então, nós estamos... Tânia, um grande abraço, Deus esteja abençoando sua vida aí, sua família. Gente de muita fé, de muito amor a Deus. Que Deus possa estar abençoando todos aí. E a irmã Raquel, lá, minha mãe lá de Rio Preto, ela está dizendo que a minha prima, Nilza, está assistindo também. Então, eu queria mandar um abraço para a Nilza, a minha prima do coração, uma pessoa que eu amo muito, né? E a Nilza, ela tem uma semelhança comigo e com meu irmão, porque a Nilza, ela é gêmea com meu primo Nilson, né? E eu e meu irmão, eu sou gêmeo com meu irmão Eliezer, né? Então, assim, são primos que têm essa semelhança, né? Mas eu queria terminar, irmão Samuel, com a palavra da irmã Marciana Fioriti, que, se eu não me engano, é lá de Joinville, né? Que ela diz que Deus é amor, Ele nos ama e capacita sempre quando nos colocamos em sua presença, que é
de fato, o teor da nossa aula de hoje, né? Então, terminando com a palavra dela aí. Aí, a Tânia reagiu aí, ó. Tânia Vieira, muito bom tê-lo aqui conosco. Graça e paz aos irmãos da Índia, né? Seja muito bem-vinda, viu, irmã Tânia? Que você possa nos acompanhar aí sempre, tá bom? Então, encerrando a nossa aula de hoje, irmão Samuel, você tem as últimas palavras aí, e encerrando com uma oração aí no nosso dia, e já abençoando o nosso almoço. Almoço, né? Almoçar aí. A aula demorou tanto que já está dando fome, né? Mas tá jóia. Irmãos, eu só quero colocar também à disposição o seguinte: aquele irmão, aquela irmã que quiser um PDF da lição, como a Maria Célia citou, coloca aí no site, no comentário, que a gente vai providenciar e enviar a lição para você. O texto da lição, a gente envia o texto da lição para aquele irmão, para aquela irmã que quiser guardar o texto da lição, certo? Nós temos a plena convicção de que Deus está conosco, Deus nos capacita e que Deus requer de nós uma atuação na sociedade, certo? Como a gente falou lá no começo, parece que o texto de Miqueias foi escrito para a gente, certo? Parece que Miqueias não está há 2000 e tantos anos atrás, 2400 anos atrás. Miqueias está caminhando conosco aqui, certo? Miqueias está lá na esquina falando alguma coisa e nós não estamos ouvindo, certo? Então que nós possamos realmente começar essa mudança pelas nossas vidas. Nós agradecemos a Deus pela vida de todos os irmãos e irmãs. Vamos terminar tendo uma breve palavra de oração. Senhor, nós te somos gratos pela vida, por mais um domingo, por mais alguns instantes estarmos juntos lendo a tua palavra, Pai. Nós te somos gratos pela vida do teu filho Miqueias e como ele, enquanto profeta seu, Pai, enquanto homem, ser humano que aceitou o desafio de falar a tua palavra, não se resignou, não se acanhou, mas anunciou a tua salvação. Que nós, teus filhos e filhas, também, neste tempo presente, possamos entender o que Miqueias disse e falarmos das verdades de teu Filho Jesus Cristo. Que nós, cristãos e cristãs, possamos realmente sermos dignos deste nome, certo? Sermos dignos de sermos chamados cristãos e cristãs. Abençoa as nossas famílias, ó Pai. Abençoa todos que estão nos assistindo, ó Pai. Abençoa o nosso culto hoje à noite, ó Pai, para que realmente possamos estar transmitindo também mais uma vez a Tua palavra, ó Pai. Que possamos estar anunciando mais uma vez Teu Filho Jesus Cristo. Fica com as nossas famílias, fica com o momento da refeição que todos vamos ter, ó Pai. E que aqueles e aquelas que têm certa dificuldade neste momento, ó Pai, que o Senhor possa estar suprindo, ou que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos para que possamos enxergar essas pessoas com dificuldade, ó Pai. Fica com toda a tua igreja, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, grande abraço, que Deus abençoe a todos. Só lembrando que domingo que vem, às 9h30, nós teremos a nossa aula com a irmã Priscila. Né? A Priscila será a professora... Continuamos o nosso rodízio, abençoado. Exatamente. Então, domingo que vem, 9h30 da manhã, com a irmã Priscila, e hoje à noite, às 18 horas. Às 18 horas, o nosso culto de adoração e louvor a Deus aqui pelo canal da igreja, tá bom? Nós vamos transmitir o culto pelo Facebook e também pelo YouTube. Então, você pode acompanhar aí pelo YouTube, no canal da Metodista Primavera, e também pelo Facebook da igreja, tá bom? Nós abençoamos a todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom domingo a todos vocês, tá bom? Amém.